Ô, João, como que você chegou, agora sim, nessa liderança aí, com 22 anos, ser líder um dos principais ministérios de jovens aí de Sorocaba? Foi longa a caminhada, né? Que conta, né? A história do homenzinho torto, que andava na casa torta. Mas Mas quem olha ali, né, fala, foi fácil. Chegou rapidinho, né? É legal contar a história. Frase, demora muito pra você... Pra que as coisas aconteçam de repente. De repente, isso aí. Isso aí. Autor desconhecido, Olha o né? suspense. Mas quer que eu conte como é o caminho na igreja só? Da igreja família ou... Não. Conta um pouquinho aí desse desafio de a sua idade, chegar nessa liderança. Como que eu cheguei ali, né? Na igreja família. Depois você conta um pouquinho da sua história. Beleza. Eu entrei na igreja família em 2019, né? E aí... Você tinha 19 anos. Tinha 19 anos. Você nasceu em 2000. Ai, meu Deus. Eu sou da geração 2000. Oh. Mas ainda é século 20. Século 20, né? Essa você coisa assim, raspa ali do... porque tem gente que pensa que o século 21 começou em 2000. Não, é 2001. Não, 2001, exatamente. Então, eu sou século 20 ainda, eu sou raiz. a última geração ali do raiz. Aí, eu entrei em 2019 na Igreja Família. Era IBS, né? Igreja Batista Independente de Sorocaba. Já era lá no Éden. Já era lá no Éden. E a base era no outro galpão, ainda não tinha os cultos onde a gente faz hoje. E aí eu lembro que eu fui lá, eu fui a convite de um amigo. Nessa época eu tava assim, uns 2 meses sem ir pra igreja. E ele me chamou um dia numa festa e falou assim, cara, você não quer ir lá na igreja? Eu falei, fui. E acabei ficando. E aí eu fiquei lá. 2020 vem a pandemia. Aí, quando eu tava começando a fazer amigos, foi o momento que veio a pandemia. E aí, nós trabalhamos com células, né? Os grupos familiares hoje. E aí, dos caras que lideravam o GF me abraçou. Ele começou ali a caminhar comigo, ele fazia as causas, a gente participava, era bem legal. E aí, quando a gente voltou ali no final de 2020 já, quase 2021... não tinha ainda muito contato com o pessoal. Então, ninguém me conhecia. E aí foi onde eu coloquei pro pessoal que eu era o Jota, né, e tal. E aí o pessoal começou a me conhecer. Beleza, 2021 começa. 2021, eu tocava, né? Eu tocava e cantava. No louvor. No louvor. Só que eles viram um vídeo meu nas redes sociais e falaram, cara, você não quer vir cantar e tocar? Eu falei, pode ser, mas eu vou orar primeiro, né? Então, assembleiano, né? Eu vou orar e vou pedir a confirmação do Senhor. E aí eu orei, e aí eu já era membro ali da igreja, né? Já tinha feito curso de membros. E entrei, 2021, no louvor. Só que sabe quando você entende ali, cara, não, sabe quando não é mais a minha vibe ali, sabe? Foi muito legal quando eu tocava e cantava, mas já não me sentia... Era uma estação que já tinha passado. Eu entendi que era uma estação. Só que mesmo assim eu falava, Deus, e aí? E aí? Falei, não vou sair, porque eu não gosto daquele negocinho de pedir pra sair. Deus não falou comigo pra sair, amém. E também ninguém me tirou e continuei lá. Automaticamente eu fui sendo chamado pra estar, perto do pastor, o pastor Paulo, né, que era o pastor na época, o pastor de jovens, ele começou a chamar pra fazer algumas coisas. Então ele falava assim, vai fazer aquilo ali. Aí eu fui fazendo. Aí ele falava assim, tem como você chegar mais cedo? E aí um dia tinha uma oração na igreja, né? Só que era só para líderes. E aí eu pensei que era pra eu estar nessa reunião, cara. Eu pensei que era uma reunião de oração. E aí eu fui nessa... Aberta. Aberta. E só que era assim, pra líderes. Era só pros líderes do ministério. E aí eu cheguei assim na igreja. Nossa, aí foi engraçado, cara. Eu cheguei assim na sala, tem uma sala chamada Farol, que é a sala de reunião da igreja. Aí cheguei... eu vi o pessoal, assim, dos jovens, né? Que faziam parte da liderança. E eu entrei na reunião, cara. Tipo assim, boa noite. Aí todo mundo ficou assim, ó. Ficou olhando assim. Sentei, aí tinha uma garrafinha d'água, assim, né? Falei, boa noite, gente, tudo bom? Aí o pastor Paulo olhou assim, boa noite. Aí, daqui a pouco, o pastor levantou assim, saiu da sala, chamou a esposa dele, que é a Mona, né? E aí a Mona voltou e falou assim, João... o pastor Paulo tá te chamando lá fora, né? Aí eu saí, ele falou assim, João, me desculpa, mas essa reunião aqui é só para líderes.
Aí eu falei, nossa, pastor, pensei que era reunião de oração. Aí ele falou assim, não, nossa, me perdoe. Ele pediu perdão por estar me tirando da reunião. Aí eu falei, pastor, fique em paz. É constrangedor, né? Né, e tal, nossa, mas eu também nem me toquei, né? E aí ele falou assim, não, fique em paz e tal. Aí ele falou assim, olha só, veja ali que ele tava observando. Ele falou assim, já que você veio pra reunião de oração, ele falou assim, se você quiser, aquela sala ali tá aberta e pode orar. Aí eu falei assim, nossa, mano. Pôs a prova. Né, Pôs a prova, só que assim, na hora eu falei, amém, pastor, desci, né, e tal. Beleza, fui pra sala ali, né? Porque toda quinta-feira tinha oração. E aí, ok. Ele subiu, foi pra reunião lá com a liderança. Aí depois eu peguei, terminei e fui embora. Fui embora pra casa, contei pros meus pais, né, e tal. Eles racharam de rir, me zoaram demais. E aí passou. Aí passou umas 2 semanas, ele me chamou. Falou assim, hoje eu queria que você estivesse numa reunião. Aí eu falei, beleza. Aí cheguei na reunião, era uma reunião de treinamento. Aí cheguei lá e ele falou assim, essa aqui é uma reunião de treinamento, de liderança, então eu chamei vocês para estarem comigo. E aí eu olhei assim, o Gabriel tava nessa reunião, aí tinha uma outra galera, assim, só jovem, né? E aí tinha uma galera um pouco mais velha, que já fazia parte da liderança, a liderança dele. Aí eu falei, nossa, essa aqui era pra eu estar, né? Aí ele me brincou comigo, né? Ele brincou. E aí passou 1 mês, 2 meses, a gente já na liderança, ele colocando a gente pra orar. E aí não tinha o costume de jovem fazer a oferta, essas coisas. Então era só a liderança dele. Só que o pessoal que era da liderança dele tinha, tipo, 40 anos. Era um pessoal já mais velho. Porque o pastor Paulo, ele ficou anos, né? Ele ficou 21 anos como pastor de jovens. Uau. Então ele no Ministério de Jovens, desde que ele chegou em Sorocaba, ele já assumiu os jovens. Antes do pastor Eduardo, ele já era, então, líder? Não, ele, junto com o pastor Eduardo, ele já era pastor de jovens. O pastor Eduardo tá há quanto tempo? Eles estão aqui há 15, 16 anos. Eles chegaram em 2006. Só que ele já era pastor de jovens na outra igreja. Ah, entendi. Entendeu? Tá. Então, assim, ele saiu de uma igreja como pastor de jovens, já veio, continuou como pastor de jovens. Então, no Ministério de Jovens foram 21 anos. Aqui em Sorocaba foram 15 para 16. Ah, entendi. Daí, aí ele chamou, e aí eu entendi assim, nossa, ele tá treinando e chamando pra liderança, assim, né? Fazer alguma coisa ali. E aí, aquela coisa de voluntário que sempre trabalhou na igreja, né? Tudo era coisa pra fazer. Então, eu vi um copinho no chão, saía pegando e tal. E aí, não tinha esse hábito de um jovem, né? Desde que eu entrei, eu nunca tinha visto, assim, um jovem dando uma palavra de oferta. Era só a liderança dele mesmo. E aí, um dia, ele falou assim... no próximo sábado, o pastor Ale que me mandou mensagem. Falou assim, pediu pro pastor Paulo, eu que prego, você vai dar uma palavra de oferta. Aí eu achei meio estranho, porque assim, desde que eu tinha entrado, eu não tinha visto isso. Então, os jovens, eles ministravam louvores, mas palavra era só os pastores e a equipe de liderança e intercessão. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Aí cheguei lá num sábado, aí dei a palavra de oferta. Aí na hora que eu desci da palavra de oferta, ele falou assim, eu não sei se foi boa, mas o pastor Eduardo tá assistindo agora. Falou bem assim. Ai, que legal. Se ele não falar nada, é porque foi bom. Mas se ele mandar mensagem... É porque deu ruim. Nossa, e eu com medo de ele mandar mensagem, né? Não, ele não mandou nenhuma mensagem. Aí, isso aí era, tipo, outubro de 2021, ano passado. Novembro, eu tô em casa... Já acabei de acordar, o pastor Paulo me liga. Tem como você vir na igreja daqui meia hora? Desse jeito. Daqui a meia hora? Ele falou assim, o pastor Eduardo quer conversar com você. Nossa, meu rosto começou a queimar, eu comecei a ficar gelado. O que eu fiz de errado? Eu não fiz nada. eu não lembrava de tô nada. Tô começando a achar que eu fiz. E assim, eu não tinha o contato direto com o pastor Eduardo nessa época. Assim, de poder falar com ele. Pra quem não conhece, o pastor Eduardo o pastor Eduardo é o pastor sênior da igreja. Então, assim, mero gafanhoto lá, eu estava e falei, meu Deus, do nada, o pastor Eduardo me chamando, fiz alguma coisa. Cheguei lá e eles começaram a perguntar, né? E aí, o que você tem achado da base? Aí comecei a falar. Aí o pastor Paulo falou assim, então, Jota, já faz um tempo que a gente vem observando vocês, que estão servindo com a gente, e... eu tenho visto suas orações, tenho visto você buscando a palavra que você tem dado, você tem buscado e tal. Tem sido contínuo, né? Você não tem sido uma pessoa que faz assim. Você tem mantido desde que você chegou aqui.
E aí ele falou assim, um dia eu ouvi a sua oração. Ele falou assim, você não percebeu. Você estava de olho fechado, eu cheguei por trás de você e ouvi sua oração. Ele falou assim, a sua oração você dizia, Deus, eu não sei o que o Senhor quer fazer, mas aquilo que o Senhor quiser fazer em mim, estou disponível. Ele falou assim, eu ouvi essa oração e Deus também ouviu. Ele falou assim, desde que a gente tem colocado você para fazer as coisas, você tem feito e não tem reclamado, não tem tempo ruim. Aí eu falei, amém, pastor. E aí ele falou assim, e a gente queria saber se você quer estar fazendo parte da liderança da base, né? Aí eu falei para ele, bom, pastor, sim, né? Amém por isso. Acredito que vocês já oraram por isso. Eles falaram sim. E aí eles perguntaram o que eu achava das outras pessoas que iriam assumir a liderança junto comigo, né? Que era o Gabriel e o pastor Alê. Hoje o pastor Alê, ele já saiu porque ele foi para outro ministério, né? Da igreja mesmo. Ele continuou na nossa igreja, mas ele assumiu outro ministério. Então hoje é só você e o Gabriel. Hoje sou eu e o Gabriel, mas no final do ano passado, quem assumiu foi eu, o Gabriel e o pastor Alê. E aí ele perguntou o que eu achava do Gabriel, só que o Gabriel já era amigo de honra do casamento dele. Então, assim, a gente tava sempre junto. Eu falei, pastor, gosto bastante deles. O pastor Alê me discipulava. E aí, então, assim, os brothers ali assumindo. E aí foi bem desafiador, né? Porque, cara, a gente cresce eu cresci numa igreja onde sempre treinou a gente pra fazer isso. Então... Empurra na piscina, né? Empurra na piscina. Então, entre aspas, a gente sabia como lidar com igreja. Só que quando você vê ali um ministério onde espelha ministério de intercessão, mídia, comunicação, aí dança, louvor, aí você fala, uma estrutura meu Deus, muito grande. É uma estrutura grande, né? Então, ajudou bastante a bagagem que a gente já tem de igreja, né? E embora você orasse para que Deus cumprisse a vontade dele sobre você, você não almejava esse lugar, né? Então, não foi algo que você planejou ou que você se preparou ali, né? Fazendo alguma coisa, construindo um degrau para chegar, né? Não, você apenas... Só estava disponível. Só estava disponível, E pelo contrário, eu não queria esse lugar. Tipo assim, só para escolher mesmo. Normalmente... Deus gosta dessas pessoas que não querem, não desejam. Porque quando eu já tinha sido acostumado a estar... Porque na antiga igreja, eu era de uma das congregações da Assembleia, né? Eu era lá do Vanel 3. Então, assim, eu ministrava louvor, a minha mãe era líder de adolescentes, então eu tocava, ministrava, solava, essas coisas. Então, assim, a gente sempre tá, entre aspas, aparecendo pro pessoal. A gente sempre tá, entre aspas, ali em evidência. Então, se você erra alguma coisa... é o menino que tava solando. Então, você já tá ali em evidência. Então, quando eu fui lá pra Igreja Família, o que eu menos queria era estar nesse lugar, alguém me vendo. Sabe? Eu só queria ser mais um no meio muito da louco multidão. quando o cara muda de igreja e fala assim, eu cheguei aqui e eu não quero fazer nada. Eu já fazia muita coisa lá, quero ficar um tempo. Aí não dá muito tempo, o pastor chama. Fala, não tem jeito mesmo, né? Não dá pra correr. Porque Deus, né? Deus usa mesmo. E propósito, né? Faz parte do propósito de Deus. Então, se você quer cumprir a vontade de Deus, você pode mudar de igreja. Mas se Deus quiser te firmar no propósito, ele vai te usar onde ele te plantar, né? Onde você estiver. Na época, o líder louvor, ele viu, um vídeo meu que tava, entre aspas, arquivado, que eu nem pensei que tava aparecendo. E ele falou, você canta. Eu falei assim, como você sabe, cara? Aí ele falou assim, eu vi um vídeo seu no Instagram. Eu falei, nossa, meu... as redes sociais entregam. E aí foi por isso que eu entrego o que é bom e entrego o que é ruim. Exatamente. E aí foi nesse ponto aí que eu entrei no ministério. Nossa, e tenho amadurecido demais. Porque você vai aprendendo a lidar com situação, como lidar com as pessoas. Nesse tempo, assim, eu acho que o amor pastoral cresceu, né? Porque você entende o que é amar como Jesus. Porque você fala assim, mano, eu tava errando talvez assim, e hoje esse cara tá errando. Então, qual foi a atitude que tiveram comigo? Nossa, foi uma atitude boa, me encaminharam. Beleza, então eu tenho que ter essa atitude com ele. Não, e esse entendimento é muito precioso, porque quando você entende isso, você entende o que é estar debaixo de uma cobertura espiritual. Porque só quando você alcança esse lugar também, é que você entende, nossa, como eu fui, às vezes, como é que eu posso dizer? Como às vezes eu fui inconsequente. Será que eu não machuquei o meu líder um dia? Será que eu não falei alguma palavra que machucou ele? Será que eu não exigi demais? Será que eu não exigi demais? Será que eu não esperei demais de alguém? Porque imagina hoje quantas pessoas esperam de você, né? Ter esse entendimento. E é difícil, porque muitos chegam a ser líderes, mas ainda não conseguem ter esse entendimento, né, amor?
Quantas pessoas, às vezes, passam pela liderança e eles não têm essa compreensão de que... Nossa, é exatamente a frase que você falou sobre... Como que foi que você falou do pastoral? Esse amor pastoral. Esse amor pastoral. Exatamente. E é bem engraçado, porque a gente estava numa conferência esses dias, lá em Curitiba, e o pastor Marcos Madaleno, ele falou uma coisa que foi bem legal. Ele disse que ele ficou doente, e aí ele teve que tomar uma injeção. E a moça falou para ele assim, a enfermeira, senhor, deita na maca aí, porque pode ser que o senhor desmaie. Aí ele falou assim, não, pode dar de pé mesmo. Ela falou assim, não, senhor, o senhor pode deitar na maca? Aí ele deitou. Ele falou assim que a moça aplicou a injeção. E aí ele falou assim, nossa, as pessoas choram ou desmaiam por causa disso? Aí a enfermeira falou assim, senhor, a sua dor é diferente da dor dos outros. E, nossa, e aí ele trouxe uma reflexão a respeito disso, né? Às vezes a gente amar as pessoas, independente de como elas estão. Porque às vezes eu vou chegar na igreja e se o pastor Eduardo não me cumprimentar, o meu irmão ali, a pessoa que sempre tá comigo não me cumprimentar, pra mim é normal, porque às vezes a pessoa não olhou. Mas tem gente que se você não cumprimentar, ela vai ficar chateada. E aí, pra gente é assim, nossa, mas você ficou chateada porque eu não te cumprimentei? Cara, mas pra ela aquilo ali faz sentido. E é a dor dela. E aí a gente aprende sobre isso, que, cara, eu tenho que amar porque Jesus amou e desenvolver esse amor. Então você sai assim, ó. E aí, gente, tal, boa noite, tudo bom? E aí você vai cumprimentando, você vai criando relacionamento, você vai trazendo a pessoa pra perto. E aproximar é o que faz diferença. Eu acho que relacionamento é o que mais conta em igreja. Além da transformação que a pessoa tem que passar, né? Sim. Mas o relacionamento faz com que ela vá para essa transformação, essa conversão de fato. Ajuda ela vida ela na no vida, caminho, né? Ajuda. O relacionamento aí que você tá falando é onde a pessoa vai criar identificação, né? Pô, as pessoas aqui, eu me identifico com elas, porque eu conheço elas melhor, eu me relaciono com elas, eu entendo que esse lugar aqui é onde eu me encaixo, né? Exatamente. Uma vez eu nem era líder nessa época, mas tinha um menino que ele tava lá na igreja. Ele era irmão de um amigo muito forte, meu. E hoje eu sou muito mais amigo do irmão dele do que, de fato, do primeiro amigo que eu tinha, né? E aí o irmão dele tava indo lá na igreja e ele falou, meu irmão tá aí. Eu falei, que legal. E esse irmão dele jogava bola, né? E aí eu falei, cara, você não quer vir aí numa sexta-feira jogar bola? E o menino veio. E assim, ele ficou por quê, primeiramente? Porque a gente tava jogando bola na igreja. Depois ele ficou na igreja. E ele criou um relacionamento. E hoje ele tá firme. Ele tá firme na igreja. E aí eu lembro que uma vez... E aí o pessoal falava assim... Nossa, cara, mas tá chamando o pessoal pra jogar bola. Eu falava assim... Cara, o pessoal vem jogar bola. Depois a gente pega e pesca esse cara, né? E aí passaram alguns meses. O irmão dele mandou uma mensagem pra mim. Falou assim... Cara, queria agradecer você. Porque ninguém nunca abraçou meu irmão dessa forma. E ele falou assim, eu poderia ficar com ciúmes, porque hoje você é muito mais amigo dele do que de mim. Só que ele falou assim, só que hoje eu vejo meu irmão muito mais profundo em Deus do que quanto que ele era antes. Ele falou assim, hoje meu irmão me mandou uma mensagem, que ele comprou uma Bíblia. E ele me mandou a foto da Bíblia porque ele tá feliz. Uau. E aí ele falou assim, cara, isso é porque tem gerado relacionamento. Então, às vezes a gente fica tanto naquela coisa assim, trazer o cara pra igreja, pá, que a gente esquece de vida na vida com o cara. É isso, Jesus, ele se relacionava, né? Se a gente tem Jesus como a nossa referência ali, né? O modelo a ser seguido. Sim. Ele era o cara era o mestre, né? O rabi ali, ele falava, ele explicava, usava parábolas. Mas nessa caminhada ele estava se relacionando, ele estava caminhando com pessoas. Então a gente não pode nem ir para um lado nem para o outro demais. Tem que ter equilíbrio. Tem um equilíbrio entre relacionamento e esse derramar na vida das pessoas, né? Seja da palavra, seja do pastoreio, enfim. Porque o modelo é Jesus, né? Então, se for só palavra, então vem no domingo para ouvir uma palavra, mas não se relaciona, a pessoa não se identifica, não cria laços, não cria raízes. Mas também, se só tiver relacionamento e não tiver palavra, vira um clube social. E aí não tem transformação.
Que daí o cara só quer ir pra igreja porque ele tá perto de pessoas, ele fica esperando o final do culto só pra ir pro rolê ali, comer com o pessoal. Então, às vezes, o pós-culto é mais aguardado que o culto. Exatamente. E aí, isso é um problema também. Então, esse é um grande desafio também. Porque o rolê, na verdade, só mudou de endereço, agora dentro da igreja. Ou depois da igreja, né? Exatamente. Mas o rolê continua, então... O relacionamento real não tem, porque as amizades geralmente acabam sendo superficiais, né? Porque não pode perguntar tanto da minha vida também, não pode se relacionar tão intimamente comigo, né? Não pode mexer nas minhas feridas, não pode tratar as minhas feridas, né? Ajudar a tratar as minhas feridas. Mas se aprofundar na parte espiritual também não pode mexer, sabe? Então é aquele social superficial que só mudou de endereço. Que poderia ser num bar, poderia ser numa balada, num restaurante, mas acabou sendo o endereço da igreja, né? Isso é bem perigoso. E é por isso que o equilíbrio é importante, porque o rolê é legal. E ele é fundamental, mas a palavra também que transforma é fundamental. Então, é a junção dos dois que vai fazer a liga certa, né? Da liga mesmo no negócio. E aí esse é um grande desafio, né? Porque o pessoal pensa, nossa, deve ser muito top e fácil ser líder, né? Esse foi um corte do NSDC Cast. Para conferir o podcast completo, que a gente fala muito mais sobre esse assunto, é só clicar no link que está aqui na descrição e conferir aqui no nosso canal no YouTube.